Olá pessoal, eu sou o Divaldo Toledo, estamos em mais um Isso Pode Ajudar. Hoje com o Dr. Carlos Eduardo Barbosa, que é o oftalmologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Edivaldo. Prazer. Prazer nosso e muito obrigado por ter vindo. Doutor, quais são os cuidados que devemos ter com lente de contato? Ótimo, essa é uma pergunta muito bacana. Primeira coisa, a gente tem que entender que a lente de contato ela é um corpo estranho que a gente coloca dentro do olho. Ela está ali, mas não deveria estar ali. Então, é muito legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Existem muitos pacientes que não têm o cuidado adequado com higiene, com o tempo de uso, com o produto que precisa ser utilizado e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o tipo de lente que o paciente usa. Então, lente gelatinosa ou lente rígida. Cada uma delas existe um produto, uma solução de limpeza específica. Então, você não pode usar uma para lente gelatinosa na lente rígida e vice-versa. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é ficar atento com o tempo de uso, né? Então, existem pacientes que acordam às 5 da manhã, vão trabalhar, vai para a faculdade, chega meia-noite em casa. Poxa, ó, isso acaba deixando o olho um pouco mais ressecado, diminui a quantidade de oxigênio que chega para a córnea. Então, uma dica que eu sempre dou é, quer usar lente? Beleza, não tem problema, mas intercala com óculos. Então, fiquei de lente de dia, chega à noite, tira a lente, deixa o óculos para o seu olho respirar, usa ela, dá o tempo adequado. E uma outra coisa também que é fundamental, e aí isso serve para você que usa lente. Nunca utilizar soro fisiológico, água, para fazer a higiene da lente. Então, lente e água, eles nunca combinam. É muito importante. Na água existem muitos micro-organismos que podem grudar na sua lente e levar a infecções graves, com risco até de cegueira. Então, não pode entrar em piscina com lente, sauna, tomar banho com lente, esse tipo de coisa. Esse é um cuidado que às vezes os pacientes negligenciam e a gente tem que ficar atento. Tá. Passo a passo. Como que é a retirada ou a introdução da lente de forma adequada. A pessoa vai ao banheiro, lava as mãos, como que é o passo a passo ideal? Perfeito. Então, a primeira coisa que ela precisa é lavar a mão, né? E tão importante quanto lavar as mãos é secar bem as mãos, por causa dessas bactérias que a gente conversou. Então, às vezes o paciente, lavei a mão e ele vem para pegar a lente com a mão toda molhada. Existe o risco de você contaminar. Então, lavou bem a mão, seca bem a mão. Sempre criar uma rotina de começar sempre pela lente do olho direito e depois do olho esquerdo. Isso ajuda você a evitar risco de trocar a lente. Porque se uma hora você coloca do olho direito, esquerdo, na hora que você guardar, isso pode influenciar nisso daí também. Então, pegou a lente, fez a higiene, coloca dentro dos olhos e segue a vida. Ela não é tão prática assim, às vezes é melhor usar o óculos. Assim, e uma coisa que eu costumo perguntar para os meus pacientes quando eles vão começar a usar, e às vezes até pacientes um pouco mais jovens, é como é o cuidado dele. Porque assim, às vezes você percebe que tem pacientes nitidamente que não vão conseguir ter o cuidado que precisa para usar lente, e aí esse com certeza é melhor ele ter apenas um óculos, que o óculos ele chegou tire, então assim, não dá para você chegar da balada de lente, vou dar uma dormidinha com a lente. Então existem muitos cuidados que a gente precisa ter. Seguindo os cuidados, a lente de contato é maravilhoso, ela dá uma visão muito boa, te dá liberdade, mulher adora se maquiar, rímel, mas é importante você ter esses cuidados para você ter um uso saudável, senão em algum momento você pode ter problema. É que imaginando hoje em dia o público geral que trabalha, que sai cedo, que vai estudar, não é tão prático assim. Às vezes é melhor mesmo utilizar... em termos de praticidade, certamente o óculos vai ser mais prático do que a lente. Sim. E blefarite, o que é? Ótimo. Então, blefarite, a gente estava conversando sobre as doenças prevalentes, né? Blefarite é uma condição muito prevalente no nosso dia a dia, que nada mais é do que uma inflamação na pálpebra, onde nascem os cílios. De uma maneira bem simples, é como se fosse uma oleosidade, uma caspa que a gente tem nessa região. Alguns pacientes têm elas em estágios tão avançados que a gente consegue ver a olho nu. Eu conversando com você eu consigo reparar, mas a maioria deles a gente só percebe durante o exame quando a gente coloca o microscópio. E aí entra uma coisa legal que serve para todo mundo e a gente não faz, é ter o hábito de higiene das pálpebras. Então, quando você vai tomar banho, você lava o cabelo, você lava embaixo do braço, lava o pé, mas os cílios é uma região que a gente não limpa. Então, uma coisa que pode ser feita é com shampoo infantil de criança que não arde os olhos. Todo dia vai tomar banho, coloca na mão, dilui um pouquinho e limpa os cílios em cima e embaixo. Isso é uma coisa bacana para fazer, pra gente aliviar a blefarite. Uma vez ao dia, uma vez por dia para fazer essa higiene? Na imensa maioria dos pacientes. Casos mais avançados, aí a gente precisa tratar, às vezes usar antibiótico, pomadas, mas para começar uma vez por dia a higiene ajuda. E uma coisa que é legal,
o paciente tem que fazer e entender que ele vai fazer e ele não vai perceber nenhuma mudança, né? Isso às vezes acontece dos pacientes desistirem. Falam, eu lavei uma vez, duas, não percebi nenhuma diferença, mas isso é um hábito contínuo. Eu brinco que é igual escovar o dente. Se você escova hoje e não escova amanhã, fica sujo. Com os cílios é a mesma coisa. Certo. Em caso dos praticantes de esporte, que pode acontecer alguma lesão ocular, quais são as primeiras recomendações como oftalmologista? Tá. Esse também é algo importante que faz parte da rotina no consultório. Então, a gente primeiro precisa... a primeira coisa é tentar prevenir. Então, existem alguns esportes que têm um risco maior, e aí a gente precisa utilizar óculos. Hoje em dia está muito na moda beach tênis, e a bola de tênis e de beach tênis, ela tem um formato que ela se encaixa perfeitamente no olho. É muito azar? Mas acontece, não, é diferente de uma bola de futebol, por exemplo. Se ela bater no rosto, ela vai dividir o impacto em várias regiões. Essas bolas menores, se acertar no olho, pode descolar a retina, tem várias consequências mais graves. Então, é legal ter um óculos de proteção para esses tipos de atividades, esses esportes, e em caso de algum trauma, é importante passar no oftalmologista. Só a gente vai conseguir saber se o trauma foi leve, sem nenhuma repercussão, ou se aconteceu alguma coisa mais séria que a gente precisa instituir algum tipo de tratamento. Certo. Uma pergunta vai puxando outra, né? Descolamento da retina. Da dor, é um desconforto ao piscar, o que seria? Legal. Esse é um tema bacana da gente falar, porque é uma doença relativamente rara, mas acontece, e é importante que o paciente saiba os sintomas. Então, descolamento de retina, para a gente pensar de uma maneira simples, nosso olho por dentro, a gente tem uma estrutura que reveste ele, que é a retina. É como se fosse um papel de parede dessa sala. E, em alguns casos, essa retina ela começa a se soltar. Ela não dá dor. O principal sintoma que o paciente ele começa a perceber são uns flashes de luz, como se fosse um relâmpago. Ele fala, nossa, parece que alguém tirou uma foto com flash, ou às vezes ele começa a ver uns pontos pretos, umas manchas, uma cortina fechando. Tá. E aí, ao menor sinal disso, essa talvez seja uma das coisas que o paciente tem que procurar o oftalmologista no mesmo dia, na mesma hora, se possível. Porque se a gente detecta numa fase mais inicial, o tratamento pode ser mais conservador, apenas usando laser. Agora, se o tempo passa, o prognóstico vai diminuindo bastante. Aí é cirúrgico. Aí é cirúrgico. Ou pode não conseguir retornar. E mesmo com cirurgia, é uma das doenças mais graves que a gente pode ter dentro dos olhos. O descolamento de retina, quanto mais tempo demora, o prognóstico acaba ficando pior. Tá. É lógico que aí já é o caso do pessoal que usa maquiagem, que é totalmente testado e tudo, mas pode acontecer de cair no olho. E quais são esses cuidados que a pessoa deve ter pós o acidente? Ótimo, legal. Então, hoje em dia, né, essa parte de maquiagem faz parte da rotina de muitas mulheres, de muitas pessoas, e não tem problema nenhum usar. Duas coisas importantes. Importante sempre você tirar, né, não dormir com ela. Uma vez que aconteceu alguma coisa, caiu, a primeira coisa que você deve fazer é tentar lavar o olho com água abundantemente. Isso daí vai fazer com que tire essa substância que caiu dentro do olho. Muitas vezes é tinta e tudo mais, isso acaba sendo o suficiente para retirar. E aí, se perceber que ficou tudo bem, legal. Se perceber que ainda está incomodando, porque dependendo do que cai, pode causar algum tipo de queimadura e a gente precisa avaliar. Uma coisa, puxando esse seu papo, que também está muito em alta hoje, são esse implante de cílios postiço. As mulheres adoram usar isso. Também não tem problema usar, mas é importante ter muito cuidado. Frequentemente chega no consultório pacientes com queimadura ou com tipo de reação alérgica à cola que é utilizada. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, que é uma estrutura muito sensível essa região. Então, em caso de acontecer esse acidente, não é usando um colírio, e sim procurando auxílio no consultório. Então, lavar abundantemente para tentar retirar. Se o paciente tiver algum colírio lubrificante, ele até pode utilizar o lubrificante em casa. E nada além disso, deixa o resto com o oftalmologista. Então, tá certo. Tá muito em alta a questão de seus colegas médicos que indicam suplementos e vitaminas e tudo mais. Até que ponto isso pode ser benéfico ou maléfico para a saúde ocular? Porque tem um pessoalzinho aí com hipovitaminose, né? Ou com hipervitaminose com uso exagerado. Exatamente. Então, assim, existem algumas doenças em que a gente faz suplementação de vitaminas e tudo mais, mas são casos muito esporádicos e com uma indicação muito restrita e precisa para isso. O que a gente percebe hoje é que existem muitos pacientes que tomam algumas medicações porque vê propaganda na televisão, ou o vizinho usa, ômega 3, essas coisas,
e que não tem, às vezes, o embasamento científico necessário que a gente precisa, né? E, além disso, às vezes ele até está usando algumas dessas vitaminas que melhoram, falam que melhoram para os olhos, mas em doses que são muito abaixo do que a gente realmente usa e que aí não tem nenhuma evidência científica que faça bem. Então, não recomendo esses usos baseado em propaganda, essas coisas. A gente precisa alinhar um pouquinho as expectativas do paciente. Ele tá jogando dinheiro fora e jogando a saúde fora também. Exatamente. Tá. Estrabismo. Eu acho que lá na década de 90 era muito mais comum usar aqueles óculos mais grandões, né? Hoje, como que está o tratamento? Como que evolui isso? Legal. Então, o estrabismo nada mais é do que o desvio dos olhos. Existem diversos tipos de estrabismos, alguns que são imperceptíveis, que acontecem só após quando o paciente já está mais cansado, com sono, até aqueles pacientes que têm o olho desviado o tempo inteiro. E o tratamento vai variar também de acordo com esse tipo. Então, existem pacientes que a gente simplesmente acompanha, existem pacientes que o uso do óculos pode melhorar, e existem pacientes que, em alguns casos, eles vão realmente para cirurgia e é o tratamento de escolha. Então, o óculos, em alguns casos, ele pode ajudar. Evoluiu-se bastante em relação a essas lentes, né, do que era lá atrás para hoje. É cirúrgico também, em alguns casos, sim. Né? Então, em alguns casos, a gente faz o tratamento clínico, conservador. Em alguns casos, a cirurgia ela se torna necessária. E a recuperação também é rápida? Depende do tipo, existem pacientes que às vezes precisam de mais do que uma cirurgia, então existem alguns tipos de estrabismo que o problema está em mais de um músculo, então a recuperação ela vai variar um pouquinho do tipo. Então, sempre quando for indicada a cirurgia, vai ter uma melhora, vai ter uma correção. O objetivo da cirurgia é sempre toda vez que a gente indica uma cirurgia, é porque a gente pensa na melhora. Cada organismo, ele responde, reage de uma maneira diferente, mas o objetivo é a gente tentar melhorar. Em alguns casos a gente não melhora a visão, mas a gente melhora a parte estética, né? Porque às vezes o paciente fica muito incomodado de ter um olho reto e um olho torto, por exemplo, e aí a gente tenta aliviar de alguma maneira através da cirurgia. Essa visão é sempre muito prejudicada ou é algo funcional? Depende. Então, principalmente, lembra que a gente conversou sobre aquele desenvolvimento da visão até os 7 anos? Se a gente pega algum paciente que não tratou adequadamente lá atrás, essa visão ela vai ficar prejudicada mesmo na fase adulta. E aí, muitas vezes, o objetivo da gente corrigir é mais pela parte estética do que pela parte funcional. Entendi. Quais são os cuidados que a gente deve ter em relação à parte de irritação, doutor? Mas é lógico que o senhor vai pegar e vai falar, vai no consultório. Pela 10ª vez. Mas em caso que a pessoa está ausente do seu domicílio, está viajando, o olho está irritado, ou foi numa região que seja ou muito quente ou muito frio, e não tem um oftalmo ali à disposição, qual é o primeiro cuidado que a pessoa, numa emergência, numa urgência? Tá, então a primeira coisa, dentro desse cenário que você falou, talvez a gente tentar utilizar algum colírio lubrificante. É importante entender que existem muitos colírios na farmácia que as pessoas compram achando que é lubrificante, não é, que tem vasoconstritor, que são aqueles colírios que deixam o olho branco, de colírios azuizinhos que deixam o olho branco. Esses são colírios que a gente não usa, eles têm vários efeitos colaterais, então a gente deve evitar. Se a irritação for uma coisa leve, talvez o colírio lubrificante ele vai resolver. Mas muitas vezes a irritação precisa de um tratamento específico. E aí só o lubrificante realmente ele não vai ter uma resolutibilidade adequada para isso daí, mas ajuda nessa situação. Estou no meio do nada. Isso. Exatamente. É mais para tentar sanar a situação e ele poder voltar ao seu domicílio para marcar a consulta. E é importante, nesses casos, a gente tentar entender o que aconteceu. Então, estava em casa e meu olho começou a ficar irritado. É diferente de eu estava trabalhando com uma esmerilhadeira e aí voou alguma coisa dentro do meu olho. Que daí a gente sabe que provavelmente tem um corpo estranho e aí o colírio por si só não vai resolver. Tá. A degeneração macular, como que ela é tratada? Então, a degeneração macular, até o nome completo dela é degeneração macular relacionada à idade. Então, é uma doença do envelhecimento. O nosso olho, ele envelhece junto com a gente, assim como o cabelo fica branco, as rugas aparecem no olho também. Então, é uma doença frequente no nosso dia a dia. A imensa maioria dos pacientes tem as alterações da doença, a gente quando examina percebe isso, mas eles não têm comprometimento da visão. Existe uma pequena parcela que pode evoluir para as formas mais graves, e aí uma delas é uma forma que tem os sangramentos dentro do olho, e a gente trata com a aplicação de medicações hoje em dia dentro do olho, ou ele pode evoluir para uma forma mais cicatricial, que aí a gente hoje em dia ainda não tem muita coisa, alguns estudos sobre terapia de células gênicas e tudo mais para isso, mas a enorme maioria dos pacientes vão ter a doença e não vão ter nenhum sintoma.
tem uma idade a partir de quando que a pessoa pode ter? A partir dos 50. A partir dos 50 E aí, anos. conforme vai aumentando a idade, aumenta-se o risco. Tá, e quais são os cuidados para que isso não aconteça? Legal. Seria a primeira delas, a gente evitar a exposição à radiação ultravioleta. Então, é importante o uso de óculos de sol. O tabagismo é um fator de risco para isso, então é importante a gente tirar essa rotina. E ela é uma doença muito mais comum em pacientes de pele clara, olho claro, esses pacientes que têm origem mais europeia e tudo mais. Então, o que a gente tem de estudos mesmo é diminuir a radiação ultravioleta e não estar associado ao tabagismo. Tá, isso é um problema que acontece mais nas pessoas no Brasil por conta da incidência solar ou é algo mundial? É uma doença mundial. Tá, por conta de envelhecimento mesmo. Exatamente. Tá. Ressaltando que é bom sempre ressaltar quais são os critérios de saúde para que a gente tenha uma saúde ocular preservada. Quais são os parâmetros que a gente tem que manter, além da boa alimentação? Boa alimentação, é importante você ter a visita regular no médico oftalmologista. É importante, por exemplo, se foi prescrito um óculos para você, que você use esse óculos, isso contribui. E é importante ter hábitos saudáveis de vida. Então a gente fala de alimentação, mas atividade física, ter uma noite de sono adequada, tudo isso daí contribui também para que você tenha uma saúde ocular melhor. Tá. Tem algum tipo de medicamento que o paciente... Eu já perguntei isso no outro, mas como o meu público é 50 a mais e eles acompanham, é bom sempre ressaltar. Tomo tal medicamento, é prescrito, mas este medicamento é imprescindível acompanhamento com o oftalmo. Legal, existe. Então, talvez o que a gente mais tem cuidado e nota, principalmente porque pode causar alterações irreversíveis, é com o uso de cloroquina. Então, existem muitas doenças reumatológicas que usam e é uma medicação super utilizada. E, de novo, a ideia não é colocar medo. Então vou parar de usar meu remédio. Não é isso, mas é importante que a gente faça o exame de fundo de olho, porque essa medicação ela pode se depositar na retina. E o que é importante, a gente sabe que quanto mais tempo usando, maior o risco. E a gente precisa sempre tentar detectar nas fases mais iniciais possíveis, porque toda lesão ela é irreversível. Então a gente sempre acompanha exame de fundo de olho a cada 6 meses e tudo mais nos pacientes que usam essa medicação, por exemplo. Perfeito. Dr. Carlos, eu vou chamar o intervalo agora e voltamos já. Olá, tudo bem com você? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os benefícios do creme Geriaderm AGE da ADV Pharma. Fique com a gente e compartilhe essas dicas. O creme Geriaderm AGE da ADV Pharma é a solução definitiva para o cuidado com a pele madura. Enriquecido com ingredientes essenciais, o creme Geriaderm AGE oferece uma proteção superior contra irritações e ressecamento, mantendo a pele hidratada e saudável. Ideal para peles sensíveis, a fórmula exclusiva promove uma sensação de conforto duradoura, restaurando a barreira cutânea e garantindo um bem-estar inigualável. Com o creme Geriaderm AGE, a pele madura fica mais resiliente, suave e revitalizada. Experimente a diferença e sinta a pele rejuvenescida. Você encontra o creme Geriaderm AGE da ADV Pharma numa farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Olá pessoal, estamos com o Dr. Carlos Eduardo Barbosa, oftalmologista. Doutor, para finalizar, o que o paciente, de modo geral, ele pode esperar na sua consulta num dia que ele senta ali na primeira vez? Legal. Então essa é interessante essa sua pergunta, né? E recentemente até estava conversando sobre isso. Às vezes a rotina do consultório pode parecer que é a mesma, né, pra gente, porque todo dia eu tô ali fazendo, mas por cada paciente é a oportunidade dele. Então, o que ele pode esperar na consulta? Primeiro que ele vai ser ouvido, a queixa dele vai ser ouvida, a gente vai entender. Nem todo paciente tem a mesma queixa, nas consultas não é uma receita de bolo. Ele vai ser examinado com carinho, com atenção, e a gente vai tentar entregar o melhor resultado possível para ele, seja desde um óculos, desde um tratamento com colírio, laser ou de uma cirurgia que ele precisar. Ou de nada, que talvez ele não tenha nada. E esse talvez seja o melhor cenário. Sim. Eu fico feliz quando eu vejo o paciente,
Eu vim porque não, vim de rotina mesmo, não tenho queixa nenhuma, que é legal ele estar valorizando e cuidando da saúde dos olhos dele. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Deixe, por favor, qual é o seu Instagram, onde conseguimos te achar. Legal, então eu atendo na clínica Em Foco Oftalmologia, o Instagram é @Dr. Carlos Eduardo Barbosa, sempre posto alguns conteúdos lá, quem quiser só me seguir e acompanhar. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Valeu. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 9400 75391 ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo. E aguardo você. Até semana que vem. Tchau, tchau.